A partir de agora, passando a limpo as notícias do dia no Brasil e no mundo, está no ar o Jornal do Boris. Bom dia, muito bom dia, está no ar o Jornal do Boris. O Jornal do Boris é um sobrevoo pelos principais acontecimentos do Brasil e do mundo a partir das primeiras páginas dos jornais. Se você tentar ler atentamente as primeiras páginas dos jornais brasileiros, se você tentar ler os sites desta manhã, pode estar certo que você está dentro do cenário da composição do Sérgio Porto, Stanislau Ponte Preta, chamada Samba do Crioulo Doido. É o samba do crioulo doido. A corrupção neste país, nas cúpulas, atingiu realmente alturas invejáveis para qualquer astronauta. É um horror o que o Brasil está enfrentando, com processos legislativos absolutamente desvinculados dos interesses populares e uma campanha eleitoral que lança no mercado todo tipo de promessa, mentira e ousadia mentirosa de caráter eleitoreiro. Então, já temos esta manhã um noticiário que leva em consideração isso que as nossas elites políticas, lideranças, estão contaminadas. E como? Está aqui, ó. Esse é o UOL. PF mira Sóstenes e Jordi em ação contra desvio de cotas parlamentares. Você vê que é gente... Sóstenes é o líder do PL. Mandatos cassados. Mas espera aí, vamos nisso. Agentes apreenderam mais de 400 mil em buscas contra o líder do PL. Tá? Vamos ver o texto? Está aqui. O texto. A Polícia Federal realiza na manhã de hoje buscas em endereços ligados aos deputados federais Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, e Carlos Jordi, também do PL do Rio de Janeiro, em uma operação que investiga desvio de dinheiro público oriundo de cotas parlamentares. Segundo apurou o UOL, os agentes apreenderam mais de 400 mil reais com Sóstenes, que é o líder do PL na Câmara. Assessores dos dois parlamentares também são alvos de busca. Os agentes cumprem 7 mandados de busca e apreensão expedidos pelo ministro do STF, Flávio Dino, no Distrito Federal e no Rio de Janeiro. Então, você vai vendo que um escândalo vai se superpondo ao outro. Mas o do INS ontem acendeu N luzes perigosas para o governo Lula. Perigosas, inclusive, para a candidatura a Lula. Por quê? Aí a gente já vai entrar no âmago da questão. Porque a proximidade das investigações do Lulinha, do Fábio Luiz, filho de Lula, levam a interrogações muito graves sobre a atuação do filho do presidente. Então, daqui a pouco a gente volta ao assunto. Quer ver? Deixa eu ver o Sóstenes aqui na CNN. Sóstenes e Jordi são alvo da PF por desvio de cota parlamentar. Não devia ter cota parlamentar, né? Cota parlamentar é uma distorção, eu vivo dizendo. Primeiro, é fator de corrupção.
Segundo, sob o aspecto de planejamento, pinga pequenas obras ou maiores aqui e ali, sem uma visão total de planejamento que deveria presidir os investimentos públicos. E, em terceiro lugar, cria categorias de candidatos, sempre às próximas eleições diferentes. Quem usa em benefício próprio eleitoral. Não estou falando outra coisa. Tem gente que está na categoria outra coisa, mas benefício eleitoral para aqueles que dispõem dessas verbas para jogar no seu eleitorado, para irrigar o seu eleitorado e obter votos contra aqueles, por exemplo, que são candidatos pela primeira vez e não dispõem dessas verbas gigantescas para fazer brilhar os olhos dos seus eleitores. Bom, você vê que já começamos, olha, a CNN também diz, a operação da PF que investiga o desvio de recursos públicos oriundos de cotas parlamentares. E Sóstenes, olha a cara do Sóstenes aqui. Sóstenes diz que PL vai recorrer ao plenário contra a perda de mandato. Aí ele já está falando, isso foi ontem, ele nem sabia o que ia acontecer. Presumo eu que ele não sabia o que ia acontecer hoje. A Polícia Federal e tal. Pronto, vamos dar uma espiada no Globo. No Globo de hoje. Está aqui. Opa, está aqui. Câmara caça os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Ramagem. Filho do ex-presidente foi punido por faltas e assim preserva direitos. No caso do ex-chefe da BIM, Mota evitou novo choque com a STF. O presidente Mota aprendeu, levou uma fubecada nessa tentativa de fazer um brilhareco e uma composição política bonitinha na cassação da ilustre deputada Carla o quê? Zambelli. Eu sempre esqueço, Carla Gambelli. Zambelli. Ah, é Zambelli, Carla Zambelli. Eu sempre esqueço, não sei porquê. Brincadeira, hein? Aí, com a deputada Carla, ele apostou que o plenário iria condenar, né, que ia aprovar a cassação do mandato, e ele perdeu o controle do plenário, o que, aliás, pelo jeito, ele nunca teve. E aí se estrepou, criou um problema com o STF, e agora não. Agora recebeu a ordem do STF, executou, reclamem com o STF. Vai reclamar com o bispo, não comigo. Assim ele se livrou dessa história. E aí ficou uma coisa interessante. O Eduardo Bolsonaro foi por faltas, né? Ele não aparece há não sei quanto tempo. Não dá, né, para o deputado ser um parlamentar nos Estados Unidos. Não dá. Ele ainda tem pela frente um processo, esse processo que envolveu a ação dele junto ao governo Trump, etc., etc., ainda tem coisas para virarem em cima dele, do Eduardo Bolsonaro. Mas, por enquanto, ele foi punido, teve o mandato cassado, mas não perdeu os direitos políticos. Nem ele, nem o Ramagem. Então, de repente, pode ter sido uma vantagem para ele. Vê como as coisas não são o que parecem. A mesa diretora da Câmara decretou a cassação dos deputados Eduardo Bolsonaro, PL-SP, e Alexandre Ramagem, PL-RJ. Hoje, ambos fora do país. Eduardo se mudou em março para os Estados Unidos, de onde articulou sanções do governo Trump ao Brasil. Por isso é investigado por coação de processos judiciais. Ele será cassado por faltas, o que lhe permitirá manter os direitos políticos. Ramagem
fugiu para os Estados Unidos enquanto era julgado pelo STF por tentativa de golpe de Estado. Ao condená-lo, o Supremo determinou a perda do mandato e a Câmara apenas cumpriu a decisão. O gesto, porém, é visto como um aceno ao STF, já que no caso análogo da ex-deputada Carla Zambelli, o presidente da Câmara, Hugo Mota, levou a questão ao plenário e se estrepou. Se estrepou é meu, não está aqui no texto. Bom, ontem o Lula deitou falação e na história do INSS, onde começa a aparecer o nome dele e começa a aparecer, não tem uma acusação assim materializada, mas olha, tem muita suspeita. Ontem quem deitou falação foi o deputado Alfredo Gaspar, que é o relator da CPMI. Ele disse que precisa ouvir o filho do Lula. O Lula, em algo que parecia, chama canned talk, quer dizer, já uma frase enlatada, pronta, né? Ele sabia que na coletiva ele podia ser inquirido, perguntado a esse respeito, ele tinha a resposta na ponta da língua. Está aqui. Presidente citou suspeita sobre seu filho Lulinha, citou suspeita sobre seu filho. Como é? Presidente citou suspeita sobre seu filho. Lulinha é próximo de empresária investigada pelos desvios. E uma mensagem fala em pagamento ao filho do rapaz. Ninguém sabe quem é esse tal filho do rapaz. É um mistério ontem. Quem é o filho do rapaz e tal? Porque recebeu o X e tal daquele dinheiro que já veio de áreas obscuras. Bom, tá aqui o filho do rapaz é um grande... vai ver que vão jogar até dessas bets. Quem é o filho do rapaz? Quem você acha que é, Fernando? O Fernando ninguém sabe. Vamos fazer um exame de DNA para saber quem é o filho do rapaz. Bom, mas aí o Lula diz isso, só podia dizer isso. Não, se o meu filho tiver envolvido, qualquer pessoa, doa quem doer, eu vou apoiar as investigações, estrepe-se quem estiver na frente do meu caminhão. Aí, é a minha gripe. Aí, o que há de estranho nisso? Enquanto o Lula diz que todo mundo, inclusive o filho dele, se precisar, será investigado, a trupe do Lula não sossega e não sossegou enquanto não conseguiu retirar o Lulinha das tentativas de convocação na CPI do INSS. Quem está denunciando isso não sou eu, é o Alfredo Gaspar. Ontem ele deitou falação dizendo, olha, e o Lulinha está lá na Europa e não conseguem trazer, o grupo de parlamentares que tem governistas dentro da CPMI consegue fazer com que ele não seja chamado. Enfim, pelo jeito as coisas estão crescendo para o lado dele, né? Eu não sei até que ponto se colocaram fermento suficiente para crescer, mas se isso crescer, tem um golpe assim, tipo faca, assim, tipo tapa, na candidatura a Lula. Não é assim. Tem todo né? A acusação franqueou, o filho dele, por enquanto, só
proximidade, só proximidade, viajou com não sei quem no mesmo avião, foram para Portugal, tem aí um... Não dá tempo de contar tudo, mas é uma bela confusão, viu? Depois de negar que pressione o PC, petista afirma sentir cheiro na queda de juros. Na mesma fala em que garantiu não pressionar o Copom, Lula declarou estar sentindo o cheiro da queda de juros e torcer para Galípolo estar sentindo o mesmo. É uma questão técnica, Lula. Eu sei que se baixar juros ajuda a sua candidatura, dá um certo alívio ao mercado, mas quem sabe que um pouco lá para frente as coisas vão bater exatamente na camada mais necessitada da população. Então não é assim, vamos com calma. O governo avalia tornar os Correios empresa de economia mista. Plano em gestação no governo prevê corte de custos e aumento de receitas em fases anteriores. Outra alternativa seria parceria com a Caixa. Quer dizer, do jeito que está o Correio no governo Lula, não adianta tentar jogar para o Bolsonaro. Bolsonaro tem suas culpas também, mas não assim nesse caso. Subiram as dívidas do Correio astronomicamente no governo Lula. E aí, o que faz? Simplesmente estão enxugando gelo com um empréstimo de 12 bilhões. Era 20, 12 bilhões com garantias dadas pela União com os seus impostos. Bom, vamos ver aqui, ó. Outra coisa aqui, o Lula disse que se não aprovasse o acordo União Europeia-Mercosul, até bateu na mesa, mas ele falou com a primeira-ministra da Itália, e ela disse, olha, estamos com dificuldades e tal, e vou convencer, aqui tem os agricultores franceses, o Macron também não dorme de noite por causa disso. Olha Bruxelas, a manifestação em Bruxelas, sobre essa questão do Mercosul. Porque os agricultores franceses e italianos, especialmente os franceses, têm uma força política extraordinária dentro do panorama político-eleitoral francês e italiano. Então, contrariar esse pessoal que antevê prejuízos nesse acordo, contrariar é politicamente difícil. Então, deram uma adiada na assinatura. Essa assinatura não ia resolver tudo. Deslanchava o processo para a materialização dessa associação, que seria a maior área, né, de livre comércio do mundo. Então, vamos ver. Deixa eu ver aqui. Aí o Lula, a França lidera a resistência ao acordo no bloco, frustrando a expectativa do Brasil de selar o tratado enquanto ainda está na presidência do Mercosul. E vamos ver o que vai acontecer. Eu estou achando que em janeiro é achismo, não tenho razão nenhuma, só estou olhando as estruturas lá embaixo e tal, estou achando que a França e a Itália não vão abrir mão. Mas tem um outro lado, a Alemanha e a Espanha querem porque querem o tratado. Então tem uma divisão lá dentro, uma divisão pesada, né, de cachorro grande, não é tão simples assim. Não é San Marino, Liechtenstein, aliás, Liechtenstein é rico, Luxemburgo que estão gritando, é a França e a Itália, e ainda tem a Polônia e tal. Dosimetria de penas não deve ter resistência no Supremo. Projeto aprovado pelo Congresso, que Lula declarou que vetará, pode ser judicializado, mas ministros do STF avaliam que produzir leis que possam alterar penas é prerrogativa do parlamento.
Aí que vem a denúncia de um acerto. Vamos acertar. Diz que o Jacques Wagner, que é assim com o Lula, ele que conduziu isso. Aí fica assim. O Congresso vota a dosimetria, né? O PT não quer. O PT diz que não quer. E eu acho que a massa não quer, a massa do PT. Mas o Lula quer, topou participar. Isso é a conjectura que se faz desse acordo. Aí o que acontece? Eles aprovaram, vai para o Lula, pumba, veta. E aí volta para o Congresso e o Congresso rejeita o veto do Lula. Pelo menos esse seria o caminho traçado. E aí teve que fazer uma mágica em plenário no Senado, porque o Senado mexeu na lei. O que o Senado fez? Percebeu que no papel, no projeto que veio da Câmara dos Deputados, tinha lá um aparente descuido que liberava geral tudo quanto é bandido, equiparava os bandidos ao pessoal do 8 do 1. E aí tiraram isso, e alguém disse, então vai ter que voltar para a Câmara. Mas se voltar para a Câmara está bravinha e vai tentar manter o seu projeto original. Esse é o risco. Aí disseram o seguinte, não, essa modificação é uma modificação de redação, é apenas para esclarecer. Não é, né? Não é. Mas aí o Senado considerou e não precisa voltar para a Câmara dos Deputados. Tem deputado que se insurgiu, tudo isso vai para o STF, mas o STF foi consultado antes e tudo indica, você vê o noticiário, o STF topou. Então, não tem acerto nenhum. Pelo menos é isso que o pessoal que está em Brasília, a Dora Kramer, por exemplo, no comentário de hoje, na Jovem Pan, nos jornais, nossa, é um acerto, gente, é um acerto. Que está aqui, vamos ver, alusão a estupro em letra de funk gera crítica sobre cultura da violência de gênero. Vídeo que viralizou mostrando briga numa festa por execução de funk com alusão ao estupro reforça debate sobre apologia à violência contra a mulher. Olha, eu sou para a liberdade total. Você pode colocar o que você quiser na música que você quiser, pode fazer o funk que você quiser, não tem preconceito. Agora, apologia de crime não pode. Aí não pode. Aí você pode chamar de censura e tal. Até pode, mas a pessoa tem que ser, se puder, se você quiser preservar a liberdade, a pessoa tem que ser processada como qualquer um que faz apologia de crime. Quer dizer, o limite é você defender o crime. E você tem que ser processado por apologia ao crime. E, se for o caso, uma bela cana. Então, a liberdade de expressão tem limites, e os limites, o muro é quando você entra na liberdade alheia, no direito alheio. Então, que história é essa de fazer apologia do estupro? Não concordo. Não é censura. Veja bem, é limite legal. Você não pode defender assassinato, você não pode defender feminicídio, você não pode defender estupro. Não pode, é isso. Não é a casa da Maria Joana. Tem muita Maria Joana, mas não é. Você viu o presidente americano Trump deu uma amenizada no consumo de maconha nos Estados Unidos.
Logo, logo vão começar a reivindicar aqui. Deixa eu ver. Presidente cobra de Haddad ser candidato em 2026, mas ministro resiste à ideia. Lula faz pressão pública para a candidatura do auxiliar ao governo ou Senado em São Paulo. Ele diz que vai sair em janeiro, fevereiro. Vai sair. Aliás, estão dizendo que ele vai sair na glória, o pessoal do PT, o pessoal dele, mas na verdade ele sai bem menor do que entrou. Bem menor. A proposta rejeitada, essa de ele ser candidato por Haddad, que sairá do governo em fevereiro. Em fevereiro. Olha, me passou pela cabeça, assim, de repente, um pássaro. Interessante você convidar o Galípolo para ser ministro da Fazenda, aí você tira ele do Banco Central e coloca lá um cupincha para baixar juros, não sei. Essa coisa que atinge o senador Everton, que aí é uma coisa da Previdência e tudo isso, remeteu para uma história. O Everton é importante. Tanto que é importante que ele é o relator da indicação do Messias para o STF. Vocês sabiam que ele é o relator? Relator, é importante. E tem outras coisas importantes. Ele é uma espécie de braço direito e esquerdo do Alcolumbre. Então, aí a gente entende por que o Alcolumbre impôs uma coisa inusitada no Brasil, sigilo de 100 anos para saber quem é que o Forcaro, quem é que o careca da Previdência visitou. O filho dele também está implicado. Quem é que ele visitou no Congresso, no Senado? Aí, como iam aparecer os nomes, agora a gente entende. Pumba, o Alcolumbre, você acredita? Senador Alcolumbre, colocar segredo por 100 anos para saber quem passou pela portaria e para quem se dirigiu alguém num lugar público e democrático como o Senado? Ora bolas! Bom, teve mais um incidente lá perto da Venezuela, em águas internacionais. Tem mais mortos essa noite. E aviões americanos estão sobrevoando regiões próximas à Venezuela. Me dizem que o contingente americano, que é muito grande para invasão e tal, é pequeno ante o número de soldados que o Maduro tem. Isso é uma discussão militar e tal. E está sufocando, estrangulando a Venezuela, e a Venezuela diz que vai passar com os barcos e está levando lá uma frota para acompanhar, né, a exportação de petróleo que está sendo sufocada pelos Estados Unidos, que ameaça pegar os navios, já pegou um e tudo. Então, uma flotilha, não sei como chama, vai acompanhar, né, e olha, pode acontecer tudo. Pode acontecer tudo. No fundo, minha gente, o que o Trump quer, botando o pé do jeito que ele está botando, com ilegalidades no mínimo à vista de todo mundo, no mínimo. O que ele está querendo, na verdade, é botar o olho no petróleo da Venezuela. Ninguém é besta. Se rolar a cabeça do Maduro, melhor, mas ele quer o petróleo da Venezuela. De alguma maneira, né? Não vai tomar, roubar, fazer um canal, mas fica com um domínio lá e tal. Porque a Venezuela está piscando para a Rússia e para a China.
Quem tomou café conosco? Fiquei com vontade de espirrar. Ó. Falou no Maduro, deu vontade de espirrar. Pedro Rafael Vicente Tadeu, José Diogo, professor Eduardo Lobato, Sérgio Menozzi, Ilza Legal, José Pedro, Newton Santana, Rociro Oliveira, Pita Mirza, José Carlos e Claudir Fedeigo, Edilma Santana, que está na Flórida, Estados Unidos, Elias Nascimento, de Caraguatatuba, Luiz Eduardo, de Petrolina e Geraldo Lúcio, de Linhares. Você viu, né, que o Trump fez mau gosto, pôs umas placas lá criticando na parede os ex-presidentes americanos. Não pode, né, Trump? Trump, what happens with you? O que acontece com você? O que aconteceu? Bom, pessoal, tenham um bom fim de semana. Tempo para pensar no Brasil. Natal e Ano Novo se aproximam e vamos sempre ter esperança e lutar por dias melhores. Você tem o voto na mão. Um voto em picareta, vigarista, ladrão, mentiroso. Você tem isso na mão. E para ajudar a passar o Brasil a limpo. Bom dia.